Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos abordar novamente o assunto sobre a queda dos corpos, mas dessa vez nós vamos discutir as equações da queda. As equações de queda livre, elas são obtidas por Galileu e nós vamos considerar duas situações, objetos abandonados e objetos que são lançados. Nesse primeiro momento nós vamos começar pelo caso mais simples, que é aquele em que os objetos são abandonados. Então vamos imaginar a seguinte situação: um objeto é levado até uma certa altura, nas proximidades da superfície da Terra, para nós termos as condições típicas da queda que consideramos como queda livre, e então é abandonado. Abandonar significa que a pessoa vai abrir a mão e o objeto então está livre das mãos da pessoa. O que ocorre? Nós vemos que o objeto cai, ele entra em movimento. Então veja, se nós considerarmos a primeira lei de Newton, ela diz que um corpo em repouso, livre de interações, permanece em repouso. Esse objeto estava em repouso nas mãos da pessoa, ao ser solto ele não permaneceu em repouso. Isso é um indicativo de que ele está sujeito a alguma interação. Aí então, com a segunda lei de Newton, objetos que estão sujeitos a interações têm a sua velocidade alterada, que é o que nós observamos aqui. O objeto está parado, a pessoa abre as mãos e o objeto entra em movimento. Portanto, ele teve a sua velocidade se alterando de zero nas mãos da pessoa para algum valor. E isso caracteriza uma aceleração. O Galileu vai investigar a queda, como nós já vimos, e vai chegar à conclusão de que o objeto em queda, qualquer um, acelera continuamente do início até o fim da queda. E ele vai encontrar um valor para essa aceleração, que é algo em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa seria aquilo que nós chamamos de aceleração da gravidade. Ele vai concluir que a velocidade do objeto aumenta em relação ao tempo, dependendo da aceleração de queda, aqui representado pela letra A, na equação. E ele também vai investigar os espaços que o objeto percorre. Ele vai chegar à conclusão que em queda os objetos percorrem espaços cada vez maiores à medida que o tempo passa, em função de estarem acelerando. E essa é a equação que dá esses espaços. Com as leis de Newton, a gente ganha algumas outras compreensões acerca da queda. Nós temos que são movimentos acelerados porque sujeitos então a uma interação. E essa interação o Newton vai investigar e vai deduzir, a partir também da queda dos objetos, mas não somente, que há uma força de gravitação, aliás, uma força da gravidade atuando sobre os objetos em queda na superfície da Terra. E ele vai atribuir isso a uma lei de gravitação, a lei da gravitação universal, que vai ser aplicada à órbita dos planetas, à atração da Terra sobre os corpos, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, e vai permitir, inclusive, determinar a aceleração de queda também. E ele vai confrontar esses resultados com os resultados experimentais do Galileu. É importante frisar que aqui nós temos uma teoria e aqui nós temos medidas experimentais, e essas duas coisas vão coincidir. Então, atribui-se à lei da gravitação algum mérito pelo fato de que ela, dentre outras coisas, permitiu-se calcular a aceleração da gravidade. E vai sair daqui também uma equação para calcular a força com a qual a Terra atrai os objetos, que é o que hoje nós chamamos de peso. O peso dos objetos nada mais é do que a força com a qual esses objetos são atraídos pela Terra. Produto da massa do objeto pela aceleração da gravidade terrestre. Esse é o peso do objeto. Vamos considerar agora então um sistema de referência. Vamos analisar a queda do objeto. Se nós temos um objeto nas mãos a uma certa altura, ele vai estar sujeito a uma atração gravitacional e vai cair quando soltarmos ele. Então vamos considerar um sistema de referências que aponta para baixo, tendo como posição inicial a posição da qual o objeto é solto e posição final o término da queda, que é no chão. Quando dizemos que o referencial está apontando para o chão, na verdade nós estamos dizendo que o referencial está apontando para o centro da Terra. Independente do lugar onde se analise a queda de um objeto, ele sempre vai cair em direção ao chão. Mas, considerando a forma da Terra, que é esférica nesse caso aqui, nós temos os planetas todos com essa forma esférica, então isso significa dizer que cair para o chão é, na verdade, cair em direção ao centro do planeta. É para o centro do planeta que aponta a força que o puxa gravitacionalmente. Então, os objetos são atraídos para o chão, que, na verdade, é o centro do planeta. Pois bem, vamos entender agora então como se aplica essas equações de queda para uma situação típica de um objeto que é abandonado da janela de um prédio, por exemplo, iniciando um movimento de queda. A altura de onde o objeto foi abandonado permite
desprezar a resistência do ar. O que isso quer dizer é que a altura da janela não é tão elevada, de maneira que a queda tem as características que nos permitem dizer que o ar não vai produzir nenhum efeito expressivo na queda do objeto, então estaria em queda livre, praticamente em queda livre. Aqui temos uma imagem, o objeto é solto e aí ele começa a ganhar velocidade. Cada vez mais rápido ele desce e percebam que os espaços, né, vão ficando cada vez maiores, ou seja, o objeto acelerando percorre distâncias cada vez maiores a cada segundo. Então, 4 perguntas. A primeira delas, qual o espaço percorrido pelo objeto depois de 2 segundos de queda? A equação dos espaços para a queda, segundo Galileu, é essa que está aqui. O espaço percorrido por um corpo em queda é igual ao produto da aceleração por t² dividido por 2. Aqui a aceleração é g, a aceleração da gravidade da Terra. Então, montando, nós temos a igual a 9,8. O tempo é estipulado pelo enunciado, no item A, 2 segundos de queda, então 2 elevado ao quadrado, e o fator meio para dividir toda essa operação aqui. Aqui muito cuidado com a ordem das operações. Primeiro nós elevamos ao quadrado, para depois poder fazer a multiplicação. Então, tendo elevado ao quadrado e multiplicando e dividindo por 2, o resultado encontrado será 19,6 metros. Ou seja, ao ser abandonado, depois de 2 segundos, o objeto terá caído de uma distância, né, terá percorrido uma distância de 19,6 metros. O item B pergunta qual a velocidade que ele, o objeto, adquire após 2 segundos e meio de queda. Então, como ele está acelerando, a velocidade aumenta continuamente, e para calcular as velocidades de um corpo em queda, nós usamos essa expressão aqui. A velocidade de um corpo em queda é igual ao produto da aceleração vezes o tempo. E a aceleração é, novamente, a aceleração da gravidade. Substituindo a aceleração por g, que é 9,8, e no tempo de queda colocando 2,5 segundos, que é o que está estipulado no item B, fazendo o produto obtemos 24,5 metros por segundo. Então, ao ser abandonado, depois de 2 segundos e meio de queda, a velocidade adquirida é 24,5 metros por segundo. Esse valor, nós não estamos acostumados com essa unidade, então nós vamos multiplicar por 3,6 e obtemos a velocidade em km por hora. 88,2 km por hora é a velocidade que os carros andam rapidamente nas vias, né, onde essa velocidade é relativamente plausível. No bairro, dentro do bairro, nós não vamos ver carros andando tão rápido, mas nas estradas tipo BRs, por exemplo, você tem facilmente os veículos andando nessa velocidade. O que se quer ressaltar, na verdade, é que essa velocidade é bastante elevada para um objeto em queda. E veja, 2,5 segundos de queda é o tempo necessário para que a gravidade acelere o objeto a essa velocidade. Só os carros de Fórmula 1 são capazes de, em 2,5 segundos, atingirem essas velocidades. Talvez existam outros veículos que sejam capazes de acelerar assim, mas certamente nós não encontramos aí pela rua facilmente. Então perceba que a atração gravitacional é violenta, ela rapidamente faz os objetos atingirem velocidades bastante elevadas. Então, quando nós calculamos a velocidade em metros por segundo, isso não fica muito evidente, mas quando convertemos para quilômetro por hora, os valores são bastante expressivos. Bom, o item C, sabendo que a altura da janela até o chão é de 44,1 metros, quanto tempo levará para cair? Então, esse objeto foi abandonado de uma janela, como nós vimos aqui, né? E a altura da janela em relação ao chão é de 44,1 metros, ou seja, sabemos a altura da queda. E a pergunta é que tempo levará o objeto para cair? Então, novamente, nós vamos empregar a equação do espaço percorrido, porque temos o espaço a ser percorrido durante a queda. Só que agora nós vamos fazer as substituições de uma forma que não vai ficar igual ao item A, porque agora nós não temos o tempo, mas sim o espaço. Então temos, para o espaço a ser percorrido até o chão, 44,1 metros de altura, a gravidade, a aceleração da queda 9,8 e o tempo é agora a incógnita que nós precisamos calcular. Então temos que tomar um certo cuidado com a manipulação dessa expressão. Primeira coisa a fazer aqui, agora que já substituímos todos os valores que eram necessários, é passar o fator 2 para o lado esquerdo da expressão multiplicando. Então isso vai dar 88,2. Agora passamos a gravidade 9,8 dividindo 88,2.
e aí vamos ter o resultado, que é 9. E finalmente, como o t está elevado ao quadrado, nós temos que extrair a raiz de 9. E aí temos então 3 segundos de queda. Então veja, o tempo necessário para o objeto, ao ser abandonado, chegar até o chão é de 3 segundos. E a altura da queda, 44,1 metros, ou seja, a altura da janela. E por fim, com que velocidade ele chegará ao solo? Evidentemente antes de tocar o solo, porque ao tocar tudo muda. Aí temos outras interações envolvidas. Essas equações só valem quando a única interação que o objeto está sujeito é a atração gravitacional. Ao tocar no chão, outras interações estão envolvidas e aí as equações mudam. Então agora, para calcular essa velocidade, nós vamos voltar novamente a aplicar a equação da velocidade, que é o produto da aceleração pelo tempo. Temos a aceleração da gravidade como 9,8 e calculamos o tempo para chegar até o solo. Esse tempo é de 3 segundos, então, utilizando aqui no lugar da variável t, encontramos 29,4 metros por segundo. Mais uma vez, multiplicamos por 3,6 para vermos que velocidade é essa em km por hora, e é um total de 105,84 km por hora. Quero novamente ressaltar, veja, é 3 segundos o tempo que o objeto cai. E nesses 3 segundos, nesse pequeno intervalo de tempo, a atração gravitacional da Terra já é capaz de imprimir ao objeto essa velocidade aqui, ó. Então, novamente, reafirmo esse aspecto da gravidade ser uma força bastante intensa a atuar sobre os corpos, e isso a gente percebe facilmente quando, estando em pé, pula para cima. Nós rapidamente somos trazidos de volta para o solo, porque a força da gravidade é realmente muito intensa. Bom, com isso encerramos essa primeira parte, onde nós abordamos então as equações para objetos que são abandonados sob a ação da gravidade. Até mais!